A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, grato pela oportunidade. Meus irmãos, vamos estudar sobre as igrejas primitivas. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp é 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Para cumprir a tarefa que te cabe, é necessário que consigas atingir o coração dos semelhantes. E se acenderes a luz da humildade, no óleo da paciência, Deus te mostrará o caminho. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre igrejas primitivas. Nós já falávamos que igreja vem do grego, né? Escrita com 2 Ks, que significa eclésias, e também no latim, mesmo som, eclésias, porém com 2 Cs. A palavra eclésia tem origem no judaísmo. Em Mateus, o conceito de igreja estruturada parece evidente e é corrente com a teologia do povo elaborada pelo evangelista. A ideia de ruptura com a oficialidade judaica está claramente expressa na parábola dos viticultores homicidas, Mateus 21, 33 a 45. Neste aspecto, a expressão "o reino dos céus" é retirada de um povo, o judeu, e entrega uma nova humanidade formada de judeus e gentios. João utiliza a palavra igreja de maneira diversa em seus escritos, Evangelho, Epístolas e também no Apocalipse. Apresenta um significado simbólico mais espiritualizado de união com Jesus. Os cristãos são, para o apóstolo, testemunhas da mensagem do Cristo. Somente em Atos dos Apóstolos iremos encontrar a palavra igreja no sentido de um grupo de pessoas que se reúnem e que professam a fé cristã. Está em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 6 e 15 e 22. Portanto, essa ideia era um tanto vaga, né? Como falamos, está em outros programas, eclésias, fundada por Paulo de Tarso, eram pequenos núcleos cristãos nas casas de amigos, que depois passou a chamar de assembleia, e de assembleia a igreja. A igreja primitiva começa com a fundação da igreja de Jerusalém após o Pentecostes. Abrange em seguida o trabalho realizado pelos 12 apóstolos e seus discípulos na fusão do cristianismo. Quando nós falamos aqui dos 12 apóstolos, estamos incluindo Matias, né, que foi o substituto de Judas. Inclusive as atividades desenvolvidas por Paulo atravessa o período de grandes provações que os cristãos sofreram durante as perseguições do Estado Imperial Romano. Isso completa no início da Idade Média, com a constituição da Igreja Católica Apostólica Romana, ou Igreja Ocidental,
e a ortodoxa oriental. A era apostólica é obscura, pois não há muitas informações a respeito. De concreto, temos as informações de Lucas, inseridas em Atos dos Apóstolos. A documentação existente sobre a igreja primitiva localiza dois personagens, Pedro e Paulo. Inegavelmente, muitas das informações que chegaram até nós devem-se ao trabalho de Paulo de Tarso. Percebe que, desde a constituição das primeiras comunidades, as divergências entre os adeptos foram marcantes. Construíram grupos separados e muitos deles rivais. Chegaram ao absurdo, de se revalidar por problemas de ideias. Lembrando que os judeus helênicos, porque os helenistas eram aqueles judeus que saíram lá do judaísmo e se tornaram cristãos, sem nenhuma influência do judaísmo. Os gentílicos são os gentios de origem pagã, que chegam trazendo ideias do paganismo. E outros judeus não helenistas que se converteram, mas que queriam implantar dentro do cristianismo ideias judaicas. Isso trouxe muitos problemas no cristianismo nascente, nas primeiras igrejas, nas primitivas. E Pedro e Paulo tiveram a incumbência, de acertar tudo isso. Eu imagino quão difícil tivera sido. Logo após o martírio de Estevão, a relativa paz dos cristãos foi perturbada por uma cruel perseguição movida por Herodes Agripa, primeiro em 44 d.C. O apóstolo Tiago foi decapitado, enquanto Pedro era preso, o que levou posteriormente a afastar-se de Jerusalém. O Herodes Agripa é o sobrinho de Herodes Antipas, aquele que condenou Cristo, e neto de Herodes o Grande, aquele que manda ceifar a vida dos primogênitos. E ele assume a Judéia como seu avô comandara. O seu tio comandou a Galiléia, o Antipas. Mas o Agripa estava no comando da Judéia, quando em 44 manda ceifar a vida do apóstolo Tiago. Esse é o Tiago maior também, bom que se diga, É o irmão de João, aquele que estava muito próximo de Jesus. Era Pedro, Tiago e João. O Tiago menor, filho de Alfeu, ele permaneceu mais tempo na terra. Tanto assim que ele escreve aquela epístola a Tiago, o autor é exatamente Tiago menor. Há fortes evidências de que tanto Pedro quanto Paulo tenham sido martirizados em Roma na época de Nero, na grande perseguição ocorrida no ano 64. No ano 100 morre o apóstolo João, possivelmente. João, só para terem uma ideia, quando ele foi banido para a ilha de Patmos, no Mar Egeu, que ele escreveu o Apocalipse, ele contava na época do Apocalipse com 99 anos. Se nós contarmos o primeiro século, do primeiro dia do primeiro século até o ano 100, dá 100 anos. Como ele já estava com os 17, acredito que ele viveu mais de 100 anos, o apóstolo João, e foi o único que desencarnou por velhice, porque todos os demais foram perseguidos e mortos brutalmente. Tanto é que o seu irmão foi decapitado por Herodes Agripa, o Tiago maior. Desde a fundação da igreja primitiva em Jerusalém, percebe-se a existência de dois partidos religiosos. Ambos aceitavam a aplicação da lei de Israel aos cristãos de origem judaica, divergindo quanto à sua aplicação aos convertidos do paganismo. Ora, imagina, senhoras e senhores, o problema que eu acabei de citar. Paulo afirmava que os cristãos gentios deviam gozar de liberdade quanto à lei antiga, uma vez que não estavam a eles obrigados. Porque na lei antiga, os homens passavam pela circuncisão, enquanto os gentílicos não tinham esse costume, não eram judeus, e os ex-judeus queriam forçá-los a tal situação. E Paulo disse que não tinha nada a ver. A nova doutrina. Tal problema que só torna mais aguda com o estabelecimento da igreja em Antioquia, em Chipre e na Galácia. Provocou a interferência do apóstolo Paulo, que se reuniu com os líderes da igreja em Jerusalém, onde se realizou um concílio de que não resultaram possibilidade de acordo. Paulo, favorável ao cristianismo não legalista, passa a trabalhar em favor de uma igreja universal, tornando-se um fundador de uma teologia cristã.
Então Paulo não concordava com essas ideias. Importa considerar que não existia nos primeiros tempos do cristianismo nascente uma coesão doutrinária entre os cristãos. As primeiras pregações caracterizavam-se por depoimentos sobre a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo. Com a crucificação e a ressurreição de Jesus, surge um novo elemento doutrinário, o Espírito Santo, manifestado no dia de Pentecostes, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 8 a 12. Com o Pentecoste, começa então a expansão do cristianismo para o mundo pagão, a partir do foco inicial de Jerusalém. Os principais eventos dessa expansão podem ser resumidos em 2. Fundação em Antioquia, Síria, de uma nova comunidade que acabou por se transformar em um centro de divulgação da religião helenita, base da organização futura Igreja Católica Ortodoxa Oriental. Foi nessa igreja que, pela primeira vez, os galileus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, ou Nazareno, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5, foram chamados de cristãos. Constituição do cristianismo em Roma pelos judeus da diáspora, presentes ao acontecimento de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 10. No primeiro século da cristandade, os conquistadores romanos não fazem diferença entre cristãos e judeus. Porém, quando começam a ter percepção, institucionalizam as perseguições. Dessa forma, a vida do cristão se revelou muito difícil, uma vez que a nova religião era perseguida tanto por judeus, que viam no cristianismo uma grande ameaça aos privilégios dos doutores da lei judaica, quanto pelos romanos, que não conseguiam aceitar uma religião que pregava a liberdade, o respeito à dignidade do ser humano e o amor e o perdão como regra de conduta moral. As classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados de covardia moral, incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição, iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosas com terríveis lembranças. Os cristãos, em consequência, passaram a viver longos períodos de tempo às escondidas, mas preservando a união entre eles. Possuíam um sentimento de irmandade, caridade e fé, inegavelmente muito maior do que se percebe no cristão de hoje. Os pais da igreja, pais ou padres, foram na antiguidade os guardiões da mensagem cristã. Mais tarde, a expressão foi substituída por patriarcas e, na Idade Média, por doutores da igreja. São representados pelos 12 apóstolos e por dedicados discípulos de Jesus, como Paulo e Lucas. Historicamente, abrange os anos do primeiro século da era cristã, de 30 a 100, fechando possivelmente com a morte de João em Éfeso, o último dos apóstolos a retornar ao mundo espiritual. As principais características desse período são a difusão do cristianismo e a construção da igreja cristã. Além dos apóstolos, destaca-se no Ocidente a figura de Clemente de Roma, no Oriente, o de Inácio, Policarpo, Barnabé, Papias e Hermas. Surge de daqui uma espécie de catecismo com prescrições litúrgicas para o batismo, preceitos sobre o jejum, a oração e o dia de domingo. A tradição apostólica de Hipólito, também deste período, trata dos ofícios e ministérios na comunidade, como eleição e sagração de bispos e ordenação de presbíteros e diáconos. Os apologistas compreende o período de 120 a 220 da era cristã, segundo e terceiro séculos, respectivamente. Os apologistas foram pensadores cristãos que se dedicavam à tarefa de escrever apologia do cristianismo, com o intuito de defendê-lo. Era preciso, nessa época, defender a doutrina cristã, nascente de 3 correntes distintas, que lhe faziam oposição: a religião judaica, o Estado romano e a filosofia pagã. Contra os judeus, era necessário afirmar argumentativamente o messianismo de Jesus Cristo. Contra os romanos, era preciso convencer o imperador quanto ao direito de legalização da prática do cristianismo dentro do império. E contra os filósofos pagãos, a tarefa dos apologistas era de apresentar a religião cristã como a verdade total,
ao contrário dos erros ou verdades parciais presentes, segundo esses autores da filosofia helenística. Os apologistas criaram um tipo de literatura denominada apologética, de cunho científico e filosófico. Tertuliano se destaca no Ocidente. Justino, o Marte, Taciano, Teófilo, Aristídeos e Atenágoras no Oriente. Os polemistas. Os polemistas defendiam as ideias cristãs contra as várias doutrinas que marcavam um período compreendido entre os anos 180 e 250 depois de Cristo. A principal doutrina combatida por eles foi o gnosticismo, interpretação filosófica que tem como base os ensinamentos de filósofos gregos, especialmente os neoplatônicos. O gnosticismo se desenvolveu em mais de 30 sistemas diferentes, mas quase todos eles tratam da oposição entre fé e razão, misturando os conceitos da filosofia grega com preceitos da cultura oriental e do cristianismo. Os polemistas mais proeminentes pertenciam à escola de Alexandria, tais como Atanásio, Basílio de Cesareia e Cirilo. Os teólogos científicos. Os teólogos científicos aparecem no quarto século, 325-460, e têm a intenção de explicar a Bíblia por meio da ciência. Parece ser a primeira tentativa de unir a religião e a ciência, ou a fé à razão. Os temas Deus, criação dos seres, dos espíritos do universo, são estudados de forma racional. São vultos proeminentes desse grupo. No Ocidente, Jerônimo, Ambrósio e Agostinho. No Oriente, Crisóstomo e Teodoro. Em Alexandria, Atanásio, Basílio de Cesareia e Cirilo. Deturpações da mensagem cristã. Se por um lado, a integração do cristianismo, do estado de vario dos cristãos das perseguições, por outro, obrigava a igreja cristã a fazer concessões políticas que, como sabemos, se responsabilizaram pela desconfiguração da mensagem cristã. As fronteiras ideológicas do cristianismo tornavam-se frágeis e se diluíam em tendências heterogêneas. Essas, ao se afirmarem, criaram uma confrontação inevitável entre as múltiplas interpretações doutrinárias e as várias tradições cristãs. Como todas as correntes reivindicavam a legitimidade apostólica, tratava-se de definir o que estaria de acordo ou contra a pregação tradicional dos apóstolos. Essa confrontação veio a caracterizar a divisão entre elementos ortodoxos e heterodoxos no pensamento cristão elaborado. No final do século I, a própria constituição da igreja modificara-se substancialmente e as primeiras formas litúrgicas aparecem, assim como o ascetismo e o legalismo. Neste mesmo período, a igreja estava presente na Ásia Menor, na Síria, na Macedônia, na Grécia, em Roma e talvez no Egito. Se por um lado o cristianismo se expandia geograficamente através da vivência das igrejas organizadas, por outro perdia em profundidade. O ascetismo é entendido como prática filosófica ou religiosa de desprezo ao corpo e às sensações corporais e que tende a assegurar pelos sofrimentos físicos o triunfo do espírito sobre os instintos e as paixões, revelou-se como uma forma deprimente de viver o cristianismo. O ascetismo, surgido na igreja primitiva, serviu de base para o monasticismo, estabelecido nos séculos posteriores. Por trás do movimento monástico, achava-se o zeloso cristão, empenhando-se fervorosamente para conseguir a união de sua alma com Deus. O ascetismo preconizava e preconiza uma vida solitária, de completa renúncia às atividades existentes no mundo material e aceitação voluntária de privações e sofrimentos. O impulso para o ascetismo, monasticismo, não é peculiar ao cristianismo, igrejas cristãs. Aparece em outras religiões, tanto antes como depois do tempo de Cristo, e em alguns indivíduos que não professam qualquer religião. No terceiro e quarto séculos, outras influências deram acrescida força ao impulso para o ascetismo e o monasticismo. Levaram esses ideais a uma realização prática. Uma delas foi a influência das filosofias dualistas, do gnosticismo e do neoplatonismo. O legalismo é definido como um conjunto de regras ou preceitos religiosos que contrariam a vivência pura e simples de qualquer interpretação religiosa, inclusive a cristã. O legalismo, em qualquer
época representa uma forma de escravidão que conduz ao fanatismo e, sobretudo, afasta o homem da prática da caridade. A seguinte passagem do Evangelho mostra o que Jesus tinha a dizer sobre o legalismo judaico. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então lhe perguntaram a fim de acusá-lo: é lícito curar nos sábados? Jesus respondeu: quem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhar e tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo é lícito fazer bem aos sábados. Mateus capítulo 12, versículo de 9 a 12. A hegemonia da igreja de Roma, em relação à de Constantinopla, concedeu àquela poder suficiente para se transformar numa monarquia papal. Se na Idade Antiga os principais acontecimentos da história da igreja se deram no Mediterrâneo e no Oriente, na Idade Média os centros mais importantes localizavam-se na Itália, França, Inglaterra e Alemanha. A razão histórica é a invasão islâmica no Mediterrâneo e a adoção do cristianismo pelos povos germânicos e eslavos. Em consequência, surge no campo doutrinário sérias perturbações da mensagem cristã pela incorporação de rituais pagãos, de preceitos filosóficos e de deliberações conciliares, de natureza cada vez mais políticas e menos evangélicas. Os principais desvios ocorridos na igreja primitiva foram: Trindade divina. É uma crença de que Deus é formado por uma trindade representada como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo cada uma expressão da perfeição, a natureza divina e humana de Jesus. Como homem, Jesus era filho de uma virgem e padeceu os martírios da crucificação. Como Deus, ofereceu-se em sacrifício para redimir os homens dos seus pecados. Fora da igreja não há salvação. Todos os cristãos são membros de uma só igreja, que está sob a guarda divina. Revela nítido conflito com o ensinamento de Jesus, fielmente interpretado por Paulo. Fora da caridade não há salvação. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta no princípio universal e abre todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma. Fora da igreja não há salvação. Se estriba, não na fé fundamental em Deus, na imortalidade da alma. Fé é comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-se em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação sectários dos diferentes cultos. Emmanuel conclui destacando o sublime consolo que a humanidade encontra no Evangelho de Jesus. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontra, por algum tempo, a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes, dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A grandeza da amizade. Você já pensou na grandeza da amizade? Diz um grande pensador que quem encontra um amigo, encontra um tesouro valioso. A amizade verdadeira é sustentáculo para muitas almas que vivem sobre a face da terra. Ela está presente nos lares e fora deles, na convivência diária das criaturas. A amizade é tão importante que já foi comparada com muitas coisas de valor. Um pensador anônimo compara a amizade com as estrelas. E aqueles que não têm amigos, ele compara com os cometas, que vêm e vão, mas não permanecem, nem iluminam como as estrelas. Diz ele mais ou menos assim: há pessoas estrelas e há pessoas cometas. Os cometas passam, apenas são lembrados pelas datas que passam e retornam.
As estrelas permanecem. O sol permanece. Passam-se anos, milhões de anos, e as estrelas permanecem. Os cometas desaparecem. Há muita gente como os cometas, que passa pela vida da gente apenas por instantes. Gente que não prende ninguém e a ninguém se prende. Gente sem amigos. Gente que apenas passa sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença. Assim são as pessoas que vivem na mesma família e que passam um pelo outro sem serem presença. O importante é ser como as estrelas, permanecer, clarear, estar presente, ser luz, ser calor, ser vida. Ser amigo é ser estrela. Podem passar os anos, podem surgir distâncias, mas a marca da amizade fica no coração. Corações que não querem se enamorar de cometas, que apenas atraem olhares passageiros e passam. São muitas as pessoas cometas. Passam, recebem as palmas e desaparecem. Ser cometa é ser companheiro apenas por instantes. É explorar os sentimentos humanos. A solidão de muitas pessoas é consequência de não poderem contar com alguém. É resultado de uma vida de cometa. Ninguém fica. Todos passam uns pelos outros. Há muita necessidade de criar um mundo de pessoas estrelas. Aquelas com as quais todos os dias podemos contar. Todos os dias ver a sua luz e sentir o seu calor. Assim são os amigos estrelas na vida da gente. Pode-se contar com eles. Eles são presença. São coragem nos momentos de tensão. São luz nos momentos de escuridão. São segurança nos momentos de desânimo. Ser estrela neste mundo passageiro, neste mundo cheio de pessoas cometas, é um desafio, mas acima de tudo, uma recompensa. É nascer e ter vivido, e não apenas existir. E você, é cometa ou é estrela? Enquanto o desejo é chama que se consome e deixa um vazio nas almas, a amizade é bênção que alimenta e sustenta em todos os momentos da vida. Quem compartilha apenas do desejo, corre o risco de ficar só, tão logo o desejo cesse. Mas quem divide a amizade, tem a certeza de que nunca estará sozinho. É por essas e outras razões que a amizade é sempre comparada às coisas belas e de grande valor. Pode ser comparada a um tesouro, a uma flor perfumada que jamais fenece, a uma estrela que aquece e vivifica, ou com a luz que jamais se apaga. O importante mesmo é ter amigos, ou ser amigo de alguém, porque só assim teremos a certeza de que nunca estaremos desamparados. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, Senhor, que eu possa a quem estar com frio dar o cobertor, mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afeto e calor. Que eu possa, Senhor, auxiliar a todos aqueles que vierem de encontro a mim e muitos dos quais eu mesmo possa procurá-los. Para mitigar a fome, uma palavra de conforto, uma prece consoladora. Em seu nome, Senhor, dessa pleia de irmãos espirituais que nos assistem, nós rogamos-te o amparo por todos os nossos irmãos necessitados. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Grato pela oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus junto com nossos irmãos e que possamos viver esses ensinamentos no nosso dia a dia e por onde transitarmos. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.